Aqui estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E dando continuidade ao capítulo segundo do livro terceiro, eu vou perguntar para o Almeida, logo depois da vinheta: pode-se pedir a Deus que ele perdoe as nossas faltas? Até já! Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão. Lembrando sempre, inscreva-se no canal da Comunhão e em todo e qualquer vídeo que vocês assistirem, seja no nosso, seja dos outros, se gostou, deixe o seu like. Não gostou, faça a sua crítica, faça seu registro, dê o dislike, tá? Esse programa aqui é feito para vocês. Sem vocês, esse programa não tem sentido. Forte abraço. Almeida, eu acabei de perguntar para os nossos ouvintes. Nós podemos pedir a Deus que ele nos perdoe? Tem alguma utilidade esse pedido a Deus? Olha que essa tua frase final aí deu um ganchinho bom, viu? É interessante. Você veja que ainda na semana passada a gente encerrou falando do Pai Nosso, né? É verdade. E perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E é uma frase de muita sabedoria, porque em outro lugar o próprio Cristo fala, né? Os pecados que perdoardes serão perdoados, e aquele que retiverdes serão retidos. E é interessante porque em outro lugar do Evangelho, o Cristo diz que com o mesmo ferro com que a gente fere, a gente é ferido. Pois é. E isso começa a nos levar a pensar outras coisas. Afinal, nós temos perdoado? E perdoar, para você perdoar, você precisa começar a perdoar a si mesmo, né? Você não consegue perdoar o outro se você não perdoa a si mesmo. Você não consegue amar o outro se você não ama a si mesmo. O que é muito interessante, dá reflexão aqui para a gente ficar falando uns 15 dias. Mas, basicamente, aqui nós estamos falando, adianta? Pode-se pedir perdão a Deus? Claro que pode, né? Poder pode. Poder pode. Agora, o perdão das ofensas, a retenção das ofensas, a remissão das ofensas, acontece, não acontece e como? Né? Quando a gente começa a perceber que nós todos, você, eu, nossos irmãos que estão nos assistindo, nossas irmãs, que nós somos seres a caminho, nós somos seres em construção, nós somos, como já tivemos a oportunidade de dizer aqui, filhos do divino, e o Cristo não nos perdoa porque ele não se ofende, ele não retenha o nosso mal, né? Se a gente começar a aprender isso, a gente vai começar a não se ofender e vai ser muito mais fácil o ato do perdão, porque dizem que pecado é mácula, né? É marca, é mágoa, é uma marcação que fica. No momento que eu retenho isso, eu deixo o meu ser energético, o meu perispírito marcado. No momento que eu aprendo a perdoar, eu aprendo a não deixar que aquele ato se prenda a mim. E toda vez que eu errar, é bom a gente pedir perdão, porque submissão a Deus é sempre bom, submissão ao irmão a quem nós ofendemos é sempre muito bom, né? Tudo isso dito por seguinte, pedir perdão sempre, perdoar o tempo todo, para que a gente consiga viver mais em paz, em mais harmonia. Agora, a gente não pode ser vão, a gente não pode ser fútil e achar que basta pedir perdão que está tudo bem. Olha, eu bati no carro do vizinho. Adianta ir lá e pedir perdão? Ok, você pediu perdão. Agora providencie o conserto, por favor, né?
E isso é uma coisa que a doutrina espírita nos ensina com muita propriedade. A gente não deve ficar retendo maus sentimentos, mas a gente tem a obrigação da reparação, da correção. Eu fiz um mal, eu tenho que ir lá corrigir. Ah, porque você ficou devendo. Não! Porque eu tenho que amar o bem, eu tenho que amar o certo, eu tenho que amar o bem feito. Ora, se eu cometi um mal feito, eu tenho que ir lá corrigir. Pelo amor ao bem. Não porque eu sou obrigado, não porque eu sou um pecador, não porque é para tirar o karma ruim da situação. É porque a gente tem que gostar do que é certo. A Fazer o que gente é tem certo. que aprender a fazer as coisas dessa maneira. Então, respondendo objetivamente, pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Olha o que está escrito aqui. Pode-se utilmente. É. A questão é de utilidade. Utilidade no sentido de eu pedir perdão constrói alguma coisa? Não. Mas eu pedir perdão, eu estou me submetendo a Deus, eu estou reconhecendo que eu fiz mal e não é isso que Ele quer de mim. Eu peço perdão ao próximo, é bom, né? Mas, acima de tudo, eu tenho que caminhar no sentido da reparação. Eu tenho que buscar essa transformação em mim de amar o bem como um valor em si. Não porque eu sou obrigado a corrigir, mas porque eu amo a coisa bem feita. Perfeito, Almeida. Tudo que eu estava pensando em dizer, você foi dizendo, e eu fiquei agora sem ter o que dizer. Mas eu vou dizer duas coisas. A figura, senhor. Ah, meu pai. Duas coisas que eu vejo, Almeida. Quando a gente fica com medo do castigo divino, eu vou pedir perdão a Deus, porque se ele não me perdoar, ele pode me castigar. É uma atitude Infantil. infantil, fútil. Nós estamos, para usar uma palavra bonita, antropomorfizando Deus. Nós estamos humanizando Deus. Nós estamos fazendo de Deus a nossa imagem e semelhança. Olha, E o que em qualquer situação é uma coisa boa, para Deus nós estamos rebaixando, né? exato. Olha, Deus ficou chateado. Deus vai ficar chateado comigo. Deus vai ficar me seguindo para ele Poder me castigar. castigar, como se... Gente, é aquilo que você já acabou de dizer, né? O perdão de Deus, o perdão da culpa, nós já temos. Porque não existe para Deus a possibilidade de não perdão. Não existe. Porque Deus não perdoar seria uma atitude humana. Nós é quem não Seria perdoamos. admitir que Deus se ofende, Seria admitir que ele se ofende, que ele que fica ele chateado. se magoa. Não vou perdoar o Ricardo por isso, não vou perdoar o Alcir. Fiquei magoado. Fiquei magoado, né? Isso não é coisa de Deus. Isso não é Deus. Isso não é Deus, né? Então, o perdão da culpa nós já temos. Agora, o perdão da ofensa, você já comentou bem, ofendeu, vai lá e corrige a tua ofensa. Mas tem uma coisa que eu quero dizer, Almeida, que é extremamente importante no ato de pedir perdão, que é o exercício do reconhecimento do erro cometido e da humildade. Por que tem pessoas que, mesmo reconhecendo que errou, têm dificuldade de ir lá pedir perdão? Amor próprio, Amor demasia. É o orgulho ferido. Como é que eu vou chegar para o Almeida, olhar nos seus olhos e dizer, me perdoe, meu irmão, eu vou estar me rebaixando? Eu não vou me rebaixar diante do Almeida, né? Então, esse exercício, Almeida, é que eu acho algo de mais importante no ato de pedir perdão. Então, quando você pede perdão a Deus, sinceramente, você está exercendo a tua humildade diante de Deus. Quando você pede perdão a alguém, ao colega, ao vizinho, você está exercendo essa característica da humildade, do reconhecimento que errou. Porque como é difícil a gente reconhecer que errou. É difícil. Principalmente aqueles que têm uma característicazinha de perfeccionismo. Então, eu não erro, eu sou perfeito. Quando alguém chega e te aponta um mal feito, caramba, e agora eu tenho que reconhecer isso, né? Então, era só isso que eu queria dizer. Esses dois fatores que eu acho bem importantes e úteis.
Aí sim tem utilidade no ato de pedir perdão. Sim. Vamos ler a resposta? Vamos lá, que eu acho que é até mais simples do que toda essa discussão nossa aqui. É. 661. Pode-se utilmente pedir perdão a Deus pelas nossas faltas? Resposta. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta. Reparação. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Ok? Uhum. Questão 662. Pode-se orar utilmente por outrem? É útil eu ficar orando por você, você orar por mim, nós orarmos pelos nossos ouvintes? Tem alguma utilidade esse Eles tipo de orarem oração? por nós, Eles orarem por nós, gente. Façam isso. a gente agradece. A gente agradece e precisa. Todos nós precisamos. Precisamos todos. E aí, Almeida? Sim, Perfeito. sim, Simples assim. sim. Pode ser orar utilmente por outrem? Sim. Nós acabamos de falar que o ato da prece é justamente você buscar se elevar o seu ser, o seu nível energético, Uhum. né? Sua vibração. Sua vibração. E isso, aos poucos, se você for disciplinado, aos poucos muda o seu teor vibratório. Quando você, de coração, com todas aquelas premissas, né? Quando você realmente quer auxiliar alguém por intermédio da prece, existe várias situações, mas vamos colocar duas aqui. Primeiro, você está projetando uma série de energias saudáveis, salutares, curativas, né? Regenerativas na direção desse irmão, dessa irmã a quem você quer auxiliar, no limite das suas possibilidades. Cada um de nós tem a sua capacidade, mas você está projetando energias boas para o outro. E como você falou semana passada das rosas, né? Bem lembrado. Aquela coisa, você está projetando energia boa lá, está refletindo para você também. Alguma coisa fica em você. Alguma coisa fica boa, melhor para você também. E tem outra, se você pede por alguém, você está pedindo a alguém por alguém, né? Se esse a alguém não for ninguém, é Deus. Você está pedindo a Deus por outrem, até chegar ao Altíssimo, vai passar em algum espírito. Olha, o Alci está pedindo pelo fulano, está pedindo pela fulana. Vamos lá dar uma olhadinha no fulano e na fulana? A boa ação nunca é inerte. Que a gente esquece também, né, Almeida, abrindo parênteses, que Deus age por intermédio dos seus emissários. Sim. Então, quando a gente faz uma prece a Deus, é porque Ele é o detentor da autonomia. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Mas não necessariamente é Ele que vai executar. Ele não é um faz-tudo. Ele não é o executor, né? Exato. Os espíritos que nos acompanham, que cumprem a vontade de Deus, é quem vão executar as nossas. Sim. Né? Então, aquela história. De uma forma, eu projeto energias boas para essa pessoa a quem eu quero fazer o bem. E também eu estou sendo um intermediário de Deus a favor dessa pessoa, como se essa pessoa estivesse pedindo a Deus por si mesma. Né? Então, sim, de alguma forma, a gente está movendo as energias da espiritualidade superior em favor daquela pessoa. É verdade. Então, sim, é sempre útil. E essa pergunta e o seu comentário caiu muito bem, como você já lembrou, no conteúdo, no texto da música, né? Sim. Que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece. É isso. E a resposta diz o seguinte, Almeida: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele quer fazer. Sim. E aqui tem um comentário do Kardec que diz o seguinte: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade,
um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. E o Kardec aqui reforça essa questão da sinceridade da prece. Não ser algo apenas verbalizado. Afinal, nem precisa verbalizar. Para Deus ouvir a nossa prece, não precisa que ela seja falada, basta que ela seja sentida, né, Almeida? Mais uma, Almeida? Dá tempo. Dá tempo. Essa é longa, mas dá tempo. É longa, mas dá tempo. Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Eita, Almeida! E agora? Te coloquei em maus lençóis. Essa é uma das questões mais profundas que tem a ver com prece, né? Para que eu vou rezar se as coisas acontecem? Se o destino está amarrado? Já ouvi muito isso. Para que rezar se o nosso destino já está traçado? Coisa desse tipo. Coisas desse tipo o tempo todo. Veja só, tudo que a gente tem falado de prece a prece. O primeiro efeito da prece é mudar o meu mundo íntimo. Perfeito. É mudar a minha vibração. E eu responderia, tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar ela com correção, mas é basicamente o seguinte, lá na seção de cartas do Correio Brasiliense, essa frase aparece há anos. Pode não mudar a situação, mas muda a disposição. É interessante. É interessante, é mais ou menos assim. Cara, eu vou continuar sendo mortal. Mortal no sentido de que o meu corpo um dia vai morrer. As minhas obrigações continuam sendo as mesmas, né? Mas, se algumas das minhas provas são, por exemplo, ser mais humilde, são para me ensinar a ser mais humilde, o fato de eu rezar, eu já estou sendo mais humilde. Eu estou reconhecendo que existe um Deus que é todo-poderoso e que eu não sou que eu, ao ser, não sou todo-poderoso. Eu, quando peço perdão a alguém, eu reconheço que aquele alguém tem direito, que eu tenho que respeitar. Então, eu estou sendo humilde. Né? Se eu tenho alguma prova cujo objetivo é me ensinar humildade, eu já carburou essa aí, né? Já tirei nota o suficiente para passar por média. Não preciso da prova. Mais ainda, se mais não fosse, muda a minha disposição diante da situação, né? Eu me torno uma pessoa mais disposta a encarar aquela prova, a encarar aquele desafio, a encarar aquela experiência. Se o mais não fosse. Poxa, não, Alcir, não tem jeito, você vai ter que encravar uma unha, vamos falar assim, né? Você vai ter que encravar a unha e vai ter que ficar aí uns 3 meses de unha encravada. Tudo bem, vou ficar 3 meses de unha encravada, mas se eu encarar esse desafio com bom humor, com tranquilidade, vai diminuir a possibilidade de eu causar um acidente e cair em cima daquela unha de novo e aqueles 3 meses virar 4. E de repente eu vou estar bem, o bem vai melhorar meu estado imunitário, agora é imunitário, né? A imunidade agora, o sistema imunitário. Vai melhorar a reação do meu corpo aos agentes infecciosos. Então, de repente, só porque mudou o meu eu interior, em vez de ser 3 meses, eu vou conseguir tirar 1 semana dessa unha encravada, né? É aquela coisa, a prova é a prova, mas eu posso me transformar. Se eu não modifico a prova, eu modifico a mim. E, de repente, o fato de eu me modificar
torna a prova mais fácil. De repente, aquilo que eu vejo como um obstáculo intransponível torna-se apenas um obstáculo temporário. Então, essa é a grande sacada da oração. Ela não vai necessariamente mudar o que tem que ser, mas coisas acessórias podem ser resolvidas pela prece e, principalmente, a minha transformação íntima modifica a minha relação com a prova, tornando-a mais fácil. Essa questão é muito bacana. Ela é demais, tem coisas E maravilhosas sobre ela, pressa. ela nos leva a pensar e a refletir, comentar sobre as provas, né? Uhum. Porque, infelizmente, muita gente ainda vê as provas, entende, percebe a prova Como destino como imutável, sendo destino imutável, como sendo também castigo. castigo de Deus. E já que é castigo, vai ter que passar. É E 100 chibatadas. Não é 100, não é 99 nem 101, são 100. E a gente não percebe ainda, de maneira geral, gente, a prova tem esse objetivo que você acabou de citar. O objetivo da prova é testar a nossa capacidade de mudança. A prova vem para isso. Na escola, o professor faz uma prova para reprovar o aluno? Não, a intenção não é para reprovar o aluno. Olha, está aprovado, próxima série. A intenção é saber se o aluno já aprendeu aquilo. Então, quando você tem lá a sua unha encravada, pegando o seu exemplo... Vamos falar de unha encravada, que é uma coisa que ninguém vai ficar traumatizado. Eu quero saber até que ponto ele é capaz de não se revoltar com a unha encravada, até que ponto ele é capaz de, humildemente, rever aquele calçado que ele está usando, que está causando a unha encravada, para ele trocar aquele calçado. Se ele vai aprender a ser disciplinado de trocar o curativo, de usar Coisa desse remédio tipo. adequado. E outra coisa, Almeida, a gente não pode esquecer que, dentro do processo de provas e expiações, não nos falta a misericórdia de Deus. E tem uma frase que, se não me engano, é na primeira carta de Pedro, O amor quando ele diz que o amor cobre a multidão. cobre a multidão de pecados. Então, a prova, a expiação, ela é uma consequência dessa multidão de pecados. De um desamor. De um desamor. Se durante a nossa existência nós desenvolvemos o amor, a prova ela perde a sua finalidade. Ela perde a finalidade, perfeito. E perdendo a sua finalidade, ela deixa de existir. Não faz mais sentido, né? Então, quando a gente começar a perceber que a nossa relação com as nossas provas, com as nossas dores, com as nossas unhas encravadas, com as nossas dificuldades, com os nossos óbices, a nossa relação precisa ser no entendimento de que o que é que esse óbice está querendo me dizer? O que é que essa unha encravada está querendo me dizer? O que é que essa dificuldade está querendo me dizer? Como é que está o meu comportamento? Eu estou aproveitando essa dificuldade para me fortalecer e provar que eu sou capaz, ou eu estou tentando dar a volta? Porque se eu estiver tentando dar a volta, fugindo daquela minha necessidade de melhoramento, A prova te busca. a prova me acha mais hoje ou mais amanhã. Não queira enganar a justiça divina. Usar aquela expressão militar, né? Ah, Não tenta dar golpe, não. não tenta dar golpe, porque aí vem dobrada a O coisa. contragolpe vem forte. O contragolpe vem forte, né? Então, se o problema chegou até você, meu amigo, é como se diz, a justiça divina não erra de endereço. Não. Se chegou até você, é teu, né? O que é que você vai fazer com isso? Lamentar não resolve, fugir não resolve. Enfrenta. Tenta ler o que é, escaneia o Lê problema. a situação, sim. Leia a situação. O que é que isso aqui está querendo dizer? O que é que eu preciso fazer para vencer essa prova? É como o aluno, não adianta dizer, professor, Não vou fazer, não. não. Estuda mais até você acertar e você passar naquela prova. Não é isso? Almeida, o nosso tempo está se esgotando, eu vou ler a resposta, que é um tanto longa. Uhum. Pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta: vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Então, Deus tem sempre em conta a resignação.
A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabemos disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há que o homem e o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Vou repetir. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Ou seja, mais do que a gente pensa, os pedidos são atendidos. Credes que Deus não vos tem escutado porque ele não fez um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas? Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. E aqui eu acrescento, da confusão que muitas vezes nós mesmos criamos. E aqui está a resposta dessa questão, Almeida, que você tão bem comentou. Mais alguma coisa? Não, mudou a disposição. Mudou a disposição. Almeida, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Eu que agradeço. Um abração para todos vocês que nos assistem aí nas mídias da comunhão, tá? Deixem seus comentários, são muito importantes. Abraço. Grande abraço, gente. Até a próxima semana.